Meus amados e queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Abra o livro de Deus, você que o trouxe, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do verso 16. Aleluia, Deus está nesse lugar, meus irmãos. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero externar a Deus a minha gratidão, primeiramente de estar aqui pregando a sua palavra esta que cura, que salva, que liberta, que é fogo, que despede as labaredas de fogo, e aonde o bisturi do médico não vai, esta palavra vai nesta tarde. Agradeço a Deus pela vida da irmã Betânia, irmã Jô, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Fico grato a Deus por estar ministrando aqui neste ciclo de oração pela segunda vez. É Deus quem faz isto, meus irmãos. Não tenho nenhum merecimento, não consigo fazer nada, não tenho nada, não posso nada, irmão. Sou um caco, um vaso que Deus ainda usa por graça e misericórdia, e creio que nesta tarde falará conosco. Amém? Quantos acharam o texto, diga amém. Assim nos diz a palavra de Deus: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz, vou repetir, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Amém. Repita comigo nesta tarde: fiel é quem vos chama, o qual também o fará. Sente dando glória a Jesus nessa tarde. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido da igreja. Quem nunca ouviu este versículo de número 17? Orai sem cessar. Quem nunca leu? Regozijai-vos sempre. Quem nunca leu? Em tudo dai graças. Quem nunca leu? Não desprezeis as profecias, não apagueis o Espírito. Quem nunca leu? Fiel é quem vos chama, o qual também o fará. Mas essa palavra, irmãos, poderíamos ler e pregar ela 100 vezes. As 100 vezes Deus nos mostraria 100 coisas diferentes. Falaria conosco de 100 maneiras diferentes. E se eu falasse 200 coisas diferentes? Porque Deus não tem padrão para falar. Deus não tem padrão para mostrar, para revelar. Ele fala 100 vezes, 200 vezes, na mesma palavra, 100 coisas diferentes, 200 coisas diferentes, porque esta palavra é rica. Para nós entendermos esse texto, para nós entendermos esta saudação, estas exortações de Paulo para os irmãos de Tessalônica, precisamos entender primeiramente o contexto da igreja de Tessalonicenses. Os tessalônicos ficavam na capital da Grécia, uma cidade grande, uma cidade importante, uma cidade forte economicamente, moralmente, financeiramente, uma cidade que tinha o seu polo comercial ali de maneira tão grande que maioria da economia daquela cidade estava ali em Tessalônica. Por isso, os crentes tessalônicos enfrentavam uma perseguição,
uma opressão muito grande, uma oposição muito grande dos pagãos, uma opressão muito grande dos judeus. Por quê? Porque naquele lugar estava tendo o crescimento da fé, naquele lugar estava tendo o crescimento da igreja. E aonde existe o crescimento da igreja, onde existe o crescimento da fé, também existe o crescimento da opressão do mundo, existe também o crescimento da perseguição do mundo. Mas a igreja, eu gosto de falar isso, é como massa de pão: quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais tenta apagar, mais fica acesa. Quanto mais tenta parar, mais ela anda. Quanto mais tenta acabar com ela, mais ela cresce. Esta é a igreja, e por isso a igreja passava por momentos de perseguição, momentos de oposição, e devido a esta perseguição, e devido a esta oposição, Paulo, em sua segunda viagem missionária, escreve a sua primeira carta aos irmãos que estão em Tessalônica. E eu acho lindo, porque Paulo vai começar dizendo: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus. Paulo já começa dizendo que o nosso Deus, que o nosso Cristo, que o nosso Espírito Santo, ele é de paz. Alguém já entendeu? Eu sinto a presença de Deus. No carro, Deus falava ao meu coração dizendo: eu sou um Deus de paz. E Paulo já começa dizendo: graça e paz tenhais de Deus. Isso é maravilhoso, porque Paulo escreve isso. E a partir do capítulo de número 2, Paulo vai começar a tratar a necessidade da igreja de Tessalonicenses. Que necessidade era essa, Daniel? A necessidade dos Tessalonicenses eram 3. A primeira era a dúvida acerca da segunda vinda de Cristo. Paulo exorta os irmãos sobre a segunda vinda de Cristo, porque era uma dúvida deles. A segunda coisa era acerca da santidade. O povo de Tessalônica, alguns diziam: não, Deus quer apenas o meu coração. Não, Deus quer apenas as minhas mãos. Não, Deus quer apenas os meus pés. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde: o diabo te aceita 90%, o diabo te aceita 50%, mas Deus, ele não te aceita 50%, ele não te aceita 90%, ele não te aceita 99,9%. Ou é todo, ou é nada. E Paulo escreve na terceira necessidade do povo, que é o amor fraternal. A partir do capítulo 4, Paulo escreve tudo isso. Paulo é agradecido a Deus pelos irmãos de Tessalônica, porque apesar da oposição, apesar da perseguição, eram crentes que estavam crescendo, eram crentes que estavam caminhando. Apesar da tristeza, caminhava. Apesar da perseguição, orava. Apesar da calúnia, continuava. Alguém já entendeu? Apesar das coisas que aconteciam externamente, eles continuavam andando. E Paulo vai exortar esta igreja. Paulo vai dizer que dá graças a Deus pelaquela igreja, que apesar das perseguições, continuava. E nós chegamos no capítulo de número 5. O capítulo de número 5 é dividido em 3 partes. A primeira parte, Paulo fala para a igreja para obedecer à liderança local. Segundo, Paulo fala para a igreja para ajudar uns aos outros. Ou seja, primeiro Paulo fala sobre a liderança. Depois Paulo fala sobre o amor fraternal.
Porém, nessas duas partes, Paulo fala para a igreja como um todo, para os membros como um todo. Paulo não está direcionando a palavra para alguém especificamente, está falando para todos. Porém, quando chegamos no versículo de número 16, Paulo está direcionando a cada pessoa. Paulo está escrevendo a cada crente. Paulo está falando a cada membro de Tessalônica. E a primeira coisa que Paulo exorta é: regozijai-vos sempre. Aleluia. Aleluia. O alegrai-vos sempre é uma marca registrada de Paulo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em Romanos 12, capítulo 12 vai dizer: alegrai-vos na esperança. Em Filipenses capítulo 3, versículo de número 1, alegrai-vos no Senhor. Em 2 Coríntios 11, 23, nos informa um pouco da vida desse homem, que nos diz: alegrai-vos. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. E quando nós olhamos para isso, aleluia, quando nós olhamos para esta intimação de Paulo a se alegrar, nós pensamos: a vida desse homem é muito boa, a vida desse homem foi muito fácil, só vive dizendo se alegra, só vive dizendo sorri, só vive dizendo fica rindo. Mas em 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 24, vai dizer um pouco da vida desse homem. Me acompanhe. Recebi dos judeus 154 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, fui apedrejado. Sofri 3 naufrágios, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes sofri perigo em rio, perigo entre ladrões, perigo entre minha nação, perigo dos gentios, em perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. O que Paulo estava dizendo era: sofri tudo isso, passei por tudo isso, mas no naufrágio, alegrai-vos. Mas no perigo, alegrai-vos. Mas na tristeza, alegrai-vos no Senhor. Nessa tarde Deus está dizendo: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Mas Daniel, é fácil se alegrar? É não. Mas Paulo vai nos dar uma receita aqui. Quando chega no capítulo 12, Paulo estava sendo acusado por ser um falso apóstolo. Aí Paulo vai dizer: olha, há 14 anos eu conheci um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao 3º céu, se no corpo não sei, se no espírito também não sei, Deus o sabe. E neste homem eu não quero me alegrar. Eita glória. Ele diz: nesse homem que foi ao 3º céu, eu não quero me alegrar. Por quê? Porque esse homem, ele viu coisas inefáveis, ouviu coisas inefáveis, que a nenhum homem é lícito falar. E para que este homem não ficasse com o nariz em pé, ele recebeu. Aí ele vai dizer: eu recebi um espinho na carne. O que Paulo estava dizendo: no homem que sobe ao 3º céu eu não quero me alegrar, mas no que tem um espinho na carne. Alguém entendeu? Vou repetir esse negócio. No homem que viu coisas inefáveis eu não quero me alegrar, mas no que tem um espinho eu quero me alegrar nesse aí. Eita, ô Paulo. Eita glória. O Paulo estava com o espinho na carne. Senhor, tira o espinho.
Senhor, tira o espinho e o espinho doendo. Senhor, tira o espinho e o espinho doendo. Quem sabe Paulo achou, para eu me alegrar, ele tem que tirar o espinho da carne. Lá vai. Para tu se alegrar, tu não precisa ver visão. Para tu se alegrar, tu não precisa ver coisa inefável. Lá vai a palavra de Deus essa tarde. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa graça está aqui nessa tarde. Ai, a xandaraia surimina. Aí agora Paulo vai dizer: agora eu me alegrarei nas minhas fraquezas. Ai, meu Deus, já tinha dado um pulo da cadeira. Eu agora me alegrarei nas minhas fraquezas. Porque quando eu penso que eu estou fraco, estou forte. Quando eu penso que eu vou parar, eu estou caminhando. O que é isso? É graça. É graça. É a graça de Deus. Pai, só quem adora por essa graça, só quem agradece por essa graça, que nos faz continuar mesmo caídos, que nos faz avançar, mesmo tristes, mesmo quebrados, a graça nos faz avançar. A graça nos faz caminhar, a graça nos faz nos alegrar. Se alegra nessa tarde por causa da graça. Se alegra nesta tarde, porque tem graça, tem graça, tem graça. Regozijai-vos sempre. Aí agora Paulo vai dizer: e orai. Vou repetir. E orai. Quando? Sem cessar. De manhã, estou orando. Na hora do almoço, estou orando. À tarde, estou orando. No fim da tarde, estou orando. No fim da noite, estou orando. Tem milhões de exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que alcançaram a vitória pela oração. Mas vou lhe dar 2 exemplos. Não sei se você lembra de uma mulher chamada Ana. Saía de Ramá, ia para Siló. Todo ano a mesma coisa. Todo ano a mesma tristeza. Todo ano a mesma humilhação. Aí ela entra no templo. Tinha nem palavra. Tinha nem palavra. Tinha nem o que falar. Só tinha lágrimas. Só tinha gemido. Só tinha choro. Mas Deus entende o gemido. Deus entende a lágrima. Deus entende. Aí sofre a pior decepção. Ô mulher, tu tá embriagada há quanto tempo? Se fosse algumas de hoje, falava: cala a boca, profeta. Sai daqui que você não sabe o que eu estou passando. Mas Ana humilhou-se. Humilhou-se. Meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Aí diz o hino da Eliane Oliveira que quando Deus responde a oração, vou repetir, que quando Deus responde a oração, o milagre acontece. O milagre acontece. Mulher,
vai em paz, e que Deus atenda ao teu pedido. Aí a Bíblia vai dizer que Deus lembrou-se de Ana. É porque ele esqueceu? Não, é porque ele abriu o que ele mesmo tinha fechado. Eita, ele fechou, mas por causa da oração ele abre nessa tarde. Ai, a xandarabiaçô, de que pitaramanarahai. Se prepara, porque ele vai lembrar. Por causa da oração, ele vai abrir. E o segundo exemplo: ninguém ora. Se orar, morre. Chegaram no quarto de Daniel. Eu gosto dessa história. Por quê, né? Ele orando. Vamos jogar na cova. Vai morrer. Vai ficar despedaçado na cova do leão. Quando foi no outro dia, Daniel, o Deus a quem tu serve pode te livrar. E de lá de baixo o rei: vive o Senhor para sempre. O Deus a quem eu sirvo mandou um anjo e lacrou. Vou repetir: lacrou a boca do leão. Ele dá livramento por causa da oração. Ele ainda fecha a boca de leão por causa da oração. Ele ainda faz crente descansar na cova por causa da oração. Orai, orai, orai. Daniel, estou cansado, orai. Daniel, estou exausto, orai. Daniel, estou para acabar, orai. Daniel, estou para morrer, orai. Daniel, quero desistir, orai. Daniel, estou passando por necessidade, orai. Daniel, está fechada a porta, orai. Daniel, eu acho que eu vou morrer, orai. Orai sem cessar. Aí eu acho bom, porque Paulo escreve: alegrem-se sempre, ore sem cessar. E tem uma coisa: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Se chegou aqui é porque veio dar graças. Se saiu de casa e veio para cá é porque veio dar graças. E eu acho bonito, e eu gosto de falar isso, que o ato de dar graças, que é a mesma coisa de adorar, é marca registrada do céu. Tem gente que não gosta de adorar e vai para o céu como, criatura? Se lá é santo, 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 santo. Quando os 24 anciãos olham para Deus, tiram as coroas. Digno é o que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam louvor, sejam honra, sejam glória, domínio, poder e adoração. Os 4 seres viventes, quando olham para Ele, digno seja o Deus poderoso de receber honra, glória, poder e adoração. Os serafins cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Para melhorar, o próprio Deus assentado no trono diz: eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. Olha ele dizendo: levantarei a mão. Eita, xandaramanarai, eu levantarei as minhas mãos e declaro que eu vivo. Eu vivo, eu vivo. Aí Jesus
sabia que ia morrer, sabia que ia ser traído, sabia que ia sofrer o que ninguém mais sofreu. A Bíblia vai dizer que tendo dado graças, disse: comei e bebei, pegai e comei, este é o meu corpo que é partido. Meu corpo vai ser partido, mas ainda estou dando graças. Vou ser traído, mas estou dando graças. Vou sofrer o que ninguém sofreu, mas estou dando graça. Nesta tarde, dá graça. Nesta tarde, adora. Nessa tarde, apesar dos pesares, adora, adora, adora. A adoração a Deus é ultra circunstancial. Quando nós dizemos que Ele é digno, pronto, acabou. Eu estou triste, Ele é digno, meu filho. Na tristeza, é digno. Na alegria, é digno. Digno. Digno significa alguém que tem sem precisar dar algo para alguém. Ele é digno, Ele não precisa te dar nada para ser adorado. Ele não precisa conceder nada para ser adorado. Ele não precisa fazer milagre para ser adorado. Mas tem um negócio. Eu nunca vi Deus se levantar do trono por soberbo. Nunca vi Deus se levantar do trono por quem se acha demais. Mas por causa do grito do pobre. Alguém entendeu? Vou repetir. Mas por causa do grito do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei. Ele se levanta. Ele se levanta do trono e diz: eu sou o Senhor que faço o que ninguém pode fazer. De que mandarai a Shuramai. Eu vou aonde ninguém pode ir. Fecho o que ninguém pode fechar. Por causa da tua adoração. A adoração subiu. De que mandaraia shurimi. Não estava no esboço, mas eu vou falar. Por causa da adoração, os exércitos se confundirão. Raia seda cai. Os exércitos se matarão e tu não serás atingidos. Fica na sombra. Raia sandaraga shurimi neai. Fica na minha sombra, me adorando. Por causa da adoração, eu ainda faço o inimigo ficar confuso. Eita glória! Tu já estava preparado para lutar, mas por causa da adoração não vai precisar nem lutar. Olha, eita randaraia xandarai. Por causa da adoração não vai precisar pegar espada. Ei, quem bentará a séria. Por causa da adoração não vai precisar pegar em canhão. Hoje eu confundo o inimigo na terra. Ei, quem bentará a xandarai. E por causa da adoração dou vitória. Por causa da adoração dou vitória. Por causa da adoração dou vitória. Em tudo dai graça. Por que tu veio para cá essa tarde, crente? Ai, Deus. Por que tu saiu da tua casa? Colocou a tua roupa, colocou o teu perfume, foi para dar graças, foi para adorar este Deus que faz, que tem, que é, que pode, que tira, que bota, que exalta, que humilha e que faz. Aí Paulo vai continuar. Não apagueis o espírito. Não apagueis o espírito. Sem o espírito
nós somos 100% incompletos. Por quê? O Espírito é fogo. E eu vou lhe explicar esse negócio aqui, eu tenho tempo. Existem 4 elementos fundamentais da natureza. Eu disse quantos? São 4. É a terra, é o ar, a água e o fogo. São 4 elementos fundamentais. E 3 desses elementos estão em todos os seres humanos. Do barro, Deus fez o homem, terra. Ele sopra o ar na narina dos homens, o ar. Todo mundo aqui sabe que 70% do corpo humano é feito de água. Mas tem uma coisa que os crentes têm, que nem todo mundo tem. Glória. Não apaga o Espírito. Vou explicar, vou chegar lá. João Batista estava lá batizando nas águas. Aí os fariseus chegaram lá. Aí João Batista disse: raça de víboras, até quando vocês ficarão assim rodeando? Eu batizo na água para arrependimento de pecados, mas o que vem depois, que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de tirar a sandália do pé. Ele não batiza com água não, olha aí o que tu tem. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem fogo aí? Eu acho que tem ali. Eu acho que ali tem, ali também tem uma faísca ali. Não deixa o fogo se apagar. Nem deixe se apagar e nem você sozinho apague. Porque tem crente que gosta de apagar o fogo. Pra que essa adoração? Deixa o fogo pegar. Pra que gritar desse jeito? Deixa o fogo pegar. Pra que levantar a mão desse jeito? Ô cru, deixa o fogo pegar. Aqui tem fogo. Tem fogo. Somos protegidos por um muro de fogo. O que nos rege é uma coluna de fogo. Esta palavra dissipa labaredas de fogo. É fogo. Aí tem alguns por aí dizendo, e aí eu entro na outra parte: não desprezeis as profecias. Tem alguns aí dizendo, e eu tenho um lado, viu, irmãos? Eu não sou de cima de muro não. Eu sou assembleano pentecostal do fogo. Tem uns aí: eu sou da Assembleia, mas esse negócio aqui, vá se converter, meu filho. Aqui é fogo. Aqui é fogo. Esse negócio de profecia acabou. Esse negócio do fogo já apagou. Mande vir para o círculo de oração aqui à tarde, no Eustáquio Gomes, para ver se não tem um monte de fogo aí, um monte de tocha de fogo. Não apague o fogo e nem despreze as profecias. Nem apague nem despreze, porque o meu Deus ainda faz milagres pelo fogo. Eita Deus, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo para falar aqui. Ele ainda cura pelo fogo. Ele ainda fala no meio da sarça ardente pegando fogo. Ele ainda faz pelo fogo. Se não tiver fogo não presta. Se não tiver fogo não vai. Tem que ter o fogo. E você que talvez chegou aqui com fogo apagado, essa tarde Deus vai te reacender. Vai te pegar, vai te incendiar e vai colocar fogo do fio da cabeça até o dedo do pé. Fogo, fogo,
fogo, renovo, fogo do Espírito Santo. Sem fogo não serve, irmão. O nosso Deus é fogo consumidor. O fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo é o que nos faz levantar e vir para a igreja. O fogo do Espírito Santo é o que nos faz levantar da nossa cama de manhã e orar. É o que nos faz acordar de madrugada e clamar. É o que faz eu mesmo sem querer eu ler a Bíblia. Mas é o fogo do Espírito Santo. E Paulo vai dizer: não apaga este fogo, nem desprezeis as profecias. Porque tem gente que Deus falou há muitos anos atrás em profecia e hoje já não crê mais. Já foi dito aqui nessa tarde. Já esqueceu, mas não despreza o que Deus te prometeu por profecia. Não despreza por causa da tua aparência. Não despreza por causa da tua situação atual. Paulo está dizendo: confia na profecia. Confia no que foi dito. Confia no que foi falado. Nem apague o fogo e também nem duvide. Porque Ele faz quando ninguém faz. E se Ele falou, vai acontecer. Se Ele te falou, vai acontecer. Mas não despreza. Não despreza. Não despreza. Vou repetir de novo. Não despreza o que Deus falou ao teu respeito. O homem pode falar várias coisas ao teu respeito, mas se Deus falou antes, está falado. O homem não apaga, o homem não invalida, o homem não faz cair por terra. Falando eu, aleluia, quem invalidará? Agindo eu, quem vai impedir? Se eu sou por ti, quem será contra ti? Não despreza, crente. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: não despreza o que Deus um dia falou ao teu respeito. Nem apague o fogo e nem despreza a profecia. Já vou encerrar, vou correr porque já deu meu horário. E agora o Paulo vai dizer: examinai tudo e retende o que é bom. Quando Paulo diz examinai tudo, é tudo. Às vezes na hora da aflição, nós temos o mau costume de fechar os nossos olhos e não examinar nada. Só olha a luta, só olha a prova, só olha o cenário, só olha a tormenta. Mas nessa tarde Deus está dizendo: abre os olhos e examina. Eita glória! Examina o cenário, examina, porque quero eu te ensinar algo. Tem que examinar. E no meio desta tormenta vou te dar algo bom para tu reter. Eita glória! No meio dessa aflição te darei pérolas para tu pegar e caminhar. No meio da aflição estou contigo, mas examina. Deus ainda dá discernimento espiritual para crente. E Ele vai dar para tu examinar tudo e tirar o bom dessa história, e tirar o bom dessa aflição, e tirar o bom desta peleja. Quando Paulo nos convida a examinar, quando Paulo nos convida a observar, Ele não nos manda observar pela nossa própria força ou pelo nosso próprio entendimento.
Mas nós necessitamos do Espírito de Deus para perceber. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para examinar e tirar o que Ele quer nos ensinar. Para Paulo, Deus queria mostrar que ele era dependente. Para Paulo, Deus queria mostrar que sem a graça dele, ele não era nada. Estás examinando? Estás observando? Estás vendo o que Deus quer te mostrar e te dizer no meio desta luta? No meio da luta, no meio da peleja, Deus nos convida nessa tarde a examinar, a observar, a entender o que Ele quer nos ensinar por meio da lição. E Paulo vai continuar. E eu gosto dessa parte. Já vou encerrar. Depois que Paulo diz: orai sem cessar, alegrai-vos sempre, examinai tudo, não apague o fogo, e nem despreze as profecias. Ele diz: e que esse mesmo Deus de paz, aleluia, e que este mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ele é paz nessa tarde, viu? Ele é paz nessa tarde. Ele é paz em lares nessa tarde. Ele é paz em pelejas nessa tarde. Ele é Deus de paz. Ele é Deus de paz. Teve gente aqui que já perdeu a paz, mas nessa tarde ele diz: sou Deus de paz. Sou eu, Deus, que te dou paz no meio da peleja. Paulo vai começar dizendo que a graça e a paz de Deus tenhas. Ele está dizendo: esse mesmo Deus de paz, Ele vai ser responsável por te santificar. E não só santificar, mas vai te conservar irrepreensível até o dia da volta de Jesus. Ele vai te conservar. Tiago vai dizer que Ele é poderoso para vos impedir de cair. Já tinha laço preparado, mas o mesmo Deus de paz vai te conservar. Já estava quase abrindo a boca, mas o mesmo Deus de paz vai te conservar. Estava quase pecando, mas o mesmo Deus de paz vai te conservar. E de forma alguma vai perecer. E de forma alguma vai perder a coroa. E de forma alguma Ele vai te perder para o diabo. Porque esse Deus de paz, Ele conserva o crente. Ele conserva a salvação do crente. É por isso que a Bíblia vai dizer que mesmo que o justo caia 7 vezes, às 7 ele se levanta, às 7 ele fica de pé de novo, às 7 ele se ergue novamente. Aí eu acho bonito, porque no meio do caos, Israel estava caída, quebrada, destruída. Aí Deus olha para Miqueias e diz: Miqueias, profetiza. E nessa tarde Deus fala contigo: levanta a mão, porque eu vou profetizar nessa tarde pela palavra. Ó inimiga minha, não se animes com a minha desgraça, porque mesmo que eu tenha caído, levantar-me-ei, levantar-me-ei, levantar-me-ei. Venha, Shuramanai. Tu vai se levantar, Deus vai te guardar. Tu vai se levantar, porque é Ele que te sustenta, te levanta. É Ele. E agora chegamos no ápice do texto. Chegamos no ápice do que Paulo quer nos dizer. Crente,
Fiel. Vou repetir. Fiel. Fiel é Deus. Fiel é o que vos chama. E quem vai fazer é Ele. Ele é fiel. Ele é fiel. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele continua fiel, 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 fiel. Ele é fiel. E Ele vai fazer. Isso não é coach, não, é a palavra. Fiel é o que vos chama. E Ele mesmo fará. Com a permissão das irmãs, fique de pé nesta tarde. De camandarai, xandaramanarai, diriandarai, xandaramanarai. Se você chegou aqui nessa tarde duvidando, saiba que Ele é fiel. Se você chegou aqui nessa tarde achando que ia dar tudo errado, saiba que Ele é fiel. Se chegou aqui nessa tarde apagada, saiba que Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele faz ainda. Ele não parou de trabalhar. O meu pai trabalha até agora. E eu também. Ele não parou. O diabo trabalha, mas Ele está trabalhando até agora. E Ele não parou. E Ele é fiel. E Ele fará.